desculpa, agora na página 77 do nosso livro, falar sobre Henri Heltedam, ok? 1866 da era cristã. Neste ano, esse Heltedam, ele escreveu duas importantes obras: História da Reforma na Igreja Sueca e a História da Igreja Sueca desde a reunião de Uppsala em 1593 até o final do século XVII. Bom, essas obras, elas não estão traduzidas para o português, né? Mas o relato dessas obras é que elas descrevem em todo esse período, né, pequenos grupos espalhados, né, por toda a Irlanda, por toda a Europa, por toda a Suécia, por toda a Inglaterra, onde você tinha igrejas protestantes. A igreja da Sueca era uma igreja protestante luterana, é uma das piores igrejas que existe. Eu não entendo por que as pessoas exaltam a figura de Lutero, um indivíduo que manteve doutrinas fundamentais da Igreja Católica que nós rejeitamos, desde o batismo do recém-nascido até o culto aos mortos. E se você entrar no site oficial da Igreja Luterana, você pode procurar na internet. Hoje é tudo fácil. Você vai encontrar lá uma nota se um luterano pode ser maçom. Todos sabem que a maçonaria envolve satanismo, mas lá no site da Igreja Luterana eles dizem que não tem nenhum problema ser luterano e ser maçom. Então as pessoas têm que esquecer essa ligação com Lutero. Se fosse comparar Lutero e Calvino, Lutero foi um teólogo pior ainda do que Calvino, porque pelo menos Calvino decretou o culto aos mortos como paganismo. Lutero nem isso, ele manteve o culto aos mortos. Ou seja, a igreja luterana é uma igreja católica. Tanto que no ano de 2011, houve um pedido oficial da igreja luterana, que tem sede na Inglaterra, para que o Papa readmita Lutero como teólogo católico. Você gostaria de ser um teólogo católico? Eu não, quero distância disso. Mas eles estão pedindo. E como Lutero continuou praticando o culto aos mortos, que é essencial para os católicos, esse Papa Francisco, em 2017, ele participou de eventos com os luteranos, tá bom? E eu vou dizer para vocês, é muito provável que ele, em breve, ele readmita Lutero como teólogo católico. Quando isso acontecer, irmãos, se acontecer, mas isso acontecendo, todas essas igrejas que estão exaltando Lutero, vai mais um grupo se ligar à Igreja Católica, ou seja, mais um grupo que vai apostatar da fé. E eu tenho falado para vocês que 2025 é um ano importante, tá bom? Na profecia, porque esse ano é fundamental para a apostasia segundo o catolicismo. Por quê? 1962, olha que interessante, né? 1962, como eu contei para vocês, minha avó saiu de Petrópolis, né, porque Deus revelou a ela que minha mãe estava grávida de uma criança especial para ele. 1962 começou o Concílio Vaticano II, que foi concluído em 1965. O que a Igreja Católica colocou em 1965? Que em 60 anos era o projeto. Em 60 anos ela deveria conseguir reunir todas as igrejas e todas as religiões. Quando que vai se cumprir isso? Em 2025, completa 60 anos. Então o plano católico de unir as religiões está perto de se cumprir, irmãos. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, esse aqui é um exemplo da Igreja Luterana Sueca, né, esses documentos importantes, ok? Nós estamos vendo as igrejas, eu já falei para vocês, procure o site Somos Um, que é um site católico, que é um site da união das religiões. Eu vou ter que ser antiético aqui, mas você vai encontrar lá a Assembleia de Deus de Madureira. Vai encontrar outras igrejas evangélicas lá. O que está acontecendo entre nós? Essa é, sem dúvida, a apostasia que o apóstolo Paulo disse que viria antes da manifestação do anticristo. Ou seja, a igreja estará extremamente enfraquecida
porque ela está acreditando em doutrinas, principalmente a de Lutero, que é uma doutrina enganosa. Eu falei para vocês, Lutero tinha aquele lema dele, justificação somente pela fé. Eu vou reexplicar para vocês. Essa doutrina está errada. Nós temos que dizer que ela está errada. Primeiro porque Lutero disse que para a sua doutrina estar correta, Tiago tinha que ser rasgado da Bíblia e jogado no lixo. Só de falar isso já está errado, tá bom? Mas vamos analisar a doutrina dele. Somente ter fé basta para o homem ser salvo? Não. O homem tem que ter mudança de vida. É essa mudança de vida que Tiago chama de obras. O que são obras? São ações humanas. Então, Tiago, mostre-me a sua fé pelas suas obras, ou seja, pelas suas ações novas. Tá bom? Uma mudança de vida. Ok? Então, a salvação não é somente pela fé. Você tem que ter fé e você tem que ter mudança de vida. Por quê? Lembre-se, os demônios têm fé. A Bíblia declara que os demônios têm fé. Se fosse verdadeira a doutrina de Lutero, que diz que basta ter fé para ser justificado, ser salvo, os demônios estariam salvos. Então, um homem que continuou praticando a religião de Baal, continuou praticando o culto aos mortos até o fim da vida dele, você vai confiar nesse homem como doutrinador? Ele coloca essas doutrinas que você, para conseguir identificar, você tem que estudar a fundo, comparar com a Bíblia, porque senão é justificado somente pela fé, nada de obras. Mas Tiago diz, obras são o quê? Vida transformada, ações diferentes que o homem agora terá quando ele aceitou Jesus e se comprometeu com a fé, diferente da vida dele sem Jesus. Tá bom? Então, por isso que Tiago diz, olha, eu mostro a minha fé pelas obras. O que são obras? É vida transformada, gente. Então a justificação não é somente pela fé. Isso é beabá. O homem que falou isso era um seguidor da religião de Baal. Ele praticava o culto aos mortos. E essa doutrina está errada. Vamos dizer somente as Escrituras? Como é que não? Ele está exaltando as Escrituras. Então por que ele disse que Tiago tinha que ser rasgado e jogado no lixo? Qualquer indivíduo que hoje fala que a epístola de Tiago é herética ou outra parte da Bíblia, esse indivíduo, irmãos, ele tem que ser descartado pela Igreja de Deus. A Igreja de Deus tem que descartá-lo como teólogo cristão. Então, a Suécia, ela é um exemplo porque ela manteve o luteranismo por longo tempo, até mais tempo que a própria Alemanha. E chega um momento que ela, então, agora já está dando liberdade aos cristãos, ok? Os anabatistas, porque a igreja luterana não é cristã, ok? A igreja luterana não é cristã, ela está dando liberdade, então estão surgindo obras, e nós veremos daqui para frente missionários, principalmente da Suécia, mas dos Estados Unidos também, de outras partes do mundo, começando a se destacar.